palmas. Aê, quem vê assim, hein? Gente, que alegria estarmos juntos aqui para nossa live maravilhosa. É isso aí. De casais, aqui a gente vai falar a verdade para você, porque se tem alguém que fala a verdade dessa pessoa... Somos nós. Somos nós, é verdade. Então, Bem já deixa aí nos seus comentários qual o seu nome e quantos anos de casado você tem, se você é casado. Se você não for casado, você coloca seu namorado, quanto tempo você namora. E se você está esperando em Deus, também coloca aí. Vai que aparece, né? Alguém já na live. coloca e coloca o nome do pretendente. Eita. Pela fé. Usa sua fé, porque talvez ele vai estar aí, ó, já assistindo e vai ser tocado também, isso aí, em nome gente. de Jesus. Hoje vai ser uma live muito especial. Vai. Nós vamos compartilhar sobre como lidar com as diferenças no casamento. Bom, quando a gente soltou um vídeo falando um pouco sobre isso, choveu comentários, não foi, amor? Todo mundo queria aprender um pouco mais sobre isso. E muita gente falando sobre como eles têm dificuldade de lidar com a diferença do homem e da mulher. E aí existem muitas, né, gente? Existem muitas, é verdade. Ô, Glória. E aí eu pensei, opa, desse assunto eu entendo. Porque eu sou completamente diferente de Arthur. Nós somos... Graças a Deus. Graças a Deus, né, gente? Porque isso é bom, se fôssemos isso é uma muito coisa parecidos, boa. podia não dar muito certo. É isso aí. Pois bem, e dá super certo. Então, se tem alguém que tem moral pra falar disso, Somos nós. somos nós. É só você entender as diferenças. E você vai perceber as diferenças na live. Muitas. À medida que eu falar, que Arthur não falar, vai ficar claro quem fala muito, quem fala pouco. É verdade ou não é? Eu já tô aqui, ó, só pontualmente falando alguma coisa. Bom, uma das coisas que me chamou a atenção, presta atenção, que você tem que ficar com a gente até o fim. lá. Que essa live vai ser simplesmente espetacular. Nós vamos trazer experiência de vida, conteúdo, Prática. aplicabilidade e no fim ainda tem 2 surpresas maravilhosas para você. Isso aí. O fato é que quando a gente colocou isso na internet, muitas pessoas colocaram comentários do tipo: impossível um homem e mulher serem diferentes e serem felizes. Dá problema. Eu digo, meu Deus do céu. Dá problema porque não recebeu as ferramentas adequadas, não foi instruído na palavra de Deus e às vezes não tem conhecimento sobre como lidar com as diferenças. Porque pra mim não dá problema nenhum, pra você dar, meu amor. São 20 anos, gente, isso que a aí, gente vai gente. fazer Não agora parece, em julho. parece? Não. Parece nada um Claro. casal bonito e jovem desse. Olha, ó, eu tô com meu óculos até tá troncho aqui, assim, ó, mas eu coloquei ele só pra aparentar que eu tenho mais de 39 anos, porque quem me vê pensa que eu tenho 20. É verdade. Aí quando eu digo que eu tenho 20 de casado, ninguém acredita. Aí eu disse, pois eu vou colocar um óculos para as pessoas saberem que eu sou mais velha. Desse jeito. Pois vamos embora, minha gente. Vamos compartilhar Bora um lá. pouco sobre isso. Bom, quando a gente fala de diferenças, eu vou trazer pelo menos 2 exemplos práticos que acontecem muito nas famílias. O primeiro exemplo é: o marido chega do trabalho e a esposa: e aí, meu amor, como foi o seu dia? Ele geralmente diz o quê? Bom, Bom. ponto final. Isso já é um problema pra gente, porque a gente não quer só ouvir foi bom. A gente quer que ele fale sobre o dia, já quer que ele compartilhe as coisas boas, as dificuldades, as adversidades. E isso pode parecer uma coisa pequena, pode parecer algo sem importância. Mas acontecendo de forma sucessiva, traz a impressão da mulher que ela não é valorizada, que o marido não quer conversar com ela, que ele não quer ter tempo de qualidade, que ele não se importa com o que de fato é importante para ela, que é a conversa, que é o diálogo. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que uma coisa bem pequena, se não for tratada, ela pode se tornar uma coisa muito maior. E aí é que entra o maior problema dos casamentos. Eles transformam pequenas brigas em grandes problemas. Outro exemplo clássico é quando se trata de filhos. Vamos dizer que a gente está falando de um casal que o filho não estava bem na escola e reprovou. A mãe soube, quando o marido chegou em casa, fatalmente ela não vai querer sentar, tomar uma xícara de chá e só depois de uma longa conversa compartilhar. Ela, na porta que ela já vai abrindo, vai dizendo: seu filho reprovou da escola. O pai, tentando assimilar tudo aquilo, incomodado com o tom de acusação, já vai dizer: agora é meu filho. Na hora de você fazer todas as vontades, é seu filho. E aí a discussão começa, por quê? Sai de cena o culpado, que era o filho. E entra em cena marido e mulher que terminam
tirando o centro das atenções do filho e aumentando o problema por uma falta de comunicação e de não saber lidar com as diferenças. Verdade. Pois bem, por que que isso acontece? Olha, nós fomos ensinados e nós fomos preparados por pessoas diferentes, além de sermos diferentes. Veja bem, cada homem e cada mulher, quando ela entra num casamento, ela vem com uma bagagem diferente. Ela tem um pai e uma mãe que ensinou sobre como lidar com dinheiro, sobre como arrumar a casa ou não arrumar a casa. Ela teve um pai ou uma mãe que era organizado ou desorganizado. E cada um vem com sua malinha nas costas. É verdade ou não é, meu amor? Isso. Cada um vem com o seu pacotinho. E aí o que é que acontece? Esses ensinamentos às vezes são contrários e se chocam. Por quê? Porque as pessoas não entendem que, além de serem diferentes, elas carregam bagagens diferentes. E isso é muito importante dizer. Por quê? Desde o Éden, a gente vai ver que homem e mulher foram criados de maneira diferente. A criação de Deus, quando ele faz a primeira cirurgia, né, se a gente pode assim dizer, da humanidade. Aconteceu na criação. Deus tira, como a gente conhece, da costela do homem e forma a mulher. Vocês sabem que eu gosto de imaginar as cenas bíblicas. E gosto de dizer que elas são o quê? Escreve nos comentários se você sabe. Cinematográficas. E falhou. Eita. Não está assistindo minhas pregações no YouTube. Eita, misericórdia. E apoteóticas. Apoteóticas, vai ter DR depois disso aqui, viu? Ai, meu Deus. Aí vocês veem as diferenças, né? Gente, Normal. as histórias bíblicas são o quê? Cinematográficas. E apoteóticas. Por quê, gente? Porque eu gosto de imaginar a cena bíblica. Pensa que Deus tirou da costela de Adão e fez Eva. A primeira vez que Adão olhou para Eva, ele já tinha visto alguma mulher na vida, amor? Nunca. Então, certamente, ele deve ter se assustado. Por quê? Ela era muito diferente dele. Então, ele deve ter pensado, meu Deus, mas é tão diferente de mim. Será que ainda tem diferenças em outras áreas? Aí é que a coisa começa. Aí é que ele vai começar a descobrir que não é só diferente fisicamente. Aí que ele vai começar a descobrir que Deus fez muitas diferenças. Muitas. A maneira como responde, como processa, como pensa, como fala, é completamente diferente. Existe algum erro nisso? Nenhum. Nenhum, porque Deus fez assim. Tudo Gente, perfeito. a gente precisa entender que essa diferença não foi criada nem por mim, nem por Arthur, nem por você. Foi criada pelo próprio Deus. Deus fez o homem e a mulher de maneiras o quê? Totalmente diferentes. E isso precisa ser olhado de uma outra perspectiva. De uma perspectiva de beleza, de grandeza, de adequação. E é por isso que nós estamos aqui. Porque, infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com essas diferenças e, por causa disso, não tem um casamento bem-sucedido, alegre, leve, abençoado, guiado para um único propósito, não é? Com metas concretas, de uma família que sabe o que quer, que sabe para onde está indo. Por quê? Seres humanos são diferentes e foram formados por Deus de maneira diferente. E o pior, filha, é que essas pessoas tentam fazer com que a outra seja igual a ela. Porque ainda Verdade. não compreendeu da forma correta a diferença. Uma chave maravilhosa. Percebam, uma salva de palmas para este homem, porque ele nunca fala, Thank mas you. quando ele fala, Eu sou pontual. é verdade. Presta atenção, Mas gente. é verdade. Não adianta de nada. A gente já aprendeu que Deus fez Adão diferente de Eva e foi de propósito. Isso. Fez fisicamente, graças a Deus. Porque Glória. eu não gostaria de ser um homem. Nem eu gostaria Fez de ser um- emocionalmente também. Mas a gente precisa entender que isso não foi um erro e a gente não pode tentar transformar o outro em você. Isso. Porque somos diferentes. Vamos dar agora exemplos práticos das nossas diferenças, porque as pessoas... Vamos nos expor. Vamos. Eita, No fundo, que no fundo, hoje- nós sabemos que é isso que você quer. É então, verdade. presta atenção, até o fim dessa live você ouvirá muitas histórias. Até porque somos humanos. É verdade, mas todas elas têm o objetivo de te ajudar, de te equipar, de te ensinar, de te preparar. É Pois verdade. bem, gente, a forma como a gente processa as coisas é totalmente diferente. É verdade ou não é, meu amor? Com certeza. Eu sou super rápida e Arthur é super o quê? Tranquilo, Lento, resolve as coisas mais calmo. Eu resolvo 1000 coisas ao mesmo tempo. E Arthur, uma demanda de cada vez. É isso aí.
uma coisa de cada vez. É verdade ou não é, meu amor? Isso mesmo. Veja, por exemplo, hoje. Eu vou dar um exemplo de hoje. Veja, por exemplo, hoje. Essa tarde, o meu marido conseguiu fazer 2 coisas. Ele cortou o cabelo e tomou açaí. Agora, olhe Foram bem 3, pra mim. filha, que eu ainda dirigi pra cá. Ele dirigiu, gente. Ele dirigiu para vir à igreja, na live. Bem compenetrado. Portanto, um trânsito ele fez maravilhoso. 3 coisas, né? Balançou um pouco o carro também, mas a gente não tá aqui para falar dessa questão. Não. Ele fez 3 coisas. O que foi que eu fiz só à tarde? Eu levei a Helena na escola, eu tomei café com as minhas irmãs. Eu fiz todas as demandas das tarefas de Sara e de Laura, cobrei. Fiz o lanche delas para fazerem as tarefas. O que mais que eu fiz? Eu fiz uma escova no meu cabelo, também fiz as minhas unhas, também fiz a minha maquiagem. O que mais que eu fiz? Eu fiz tantas coisas que eu nem me lembro. Eu escolhi a minha roupa, que eu estou agora. Escolheu a minha. Escolhi a dele. Eu conversei com o arquiteto da igreja, resolvi problemas da planta de um dos nossos campos. Olha aí. Conversei com o pastor da igreja que nós vamos pregar durante as férias. Também. Estudei e com certeza deve ter feito alguma outra coisa mais além também. Perceba, eu fiz umas 15 e ele fez 3, porque nós somos Diferentes. totalmente diferentes. É isso aí. Perceba, eu gosto de falar e Arthur gosta de ouvir. Eu acho que nesse exato momento já tem muita gente aí, se você está assistindo com seu esposo, se identificando. Ah, é por isso. Lá em casa é a por mesma isso. coisa, não é? A Na mesma sua casa é a mesma não coisa? pense que é diferente, não. Ou o padrão é invertido, porque às vezes o padrão é invertido. Pode Às ser, vezes o homem fala mais. isso. Por exemplo, nós estamos aqui com Gabriela, na casa dela é invertido. É verdade. Pedro fala mais do que ela, entende? Muito. Não é uma regra. A única coisa que a gente precisa tirar daí de lição é que nós somos diferentes. E agora a gente vai começar a compartilhar com vocês, na palavra de Deus, como nós aprendemos sobre as diferenças. Nós vamos falar sobre 4 tipos de temperamentos e 4 personagens bíblicos. Cada personagem bíblico, qual era o seu temperamento e como Deus conseguiu, de uma maneira sobrenatural, intervir e transformá-los. O primeiro personagem que nós vamos falar é... Pedro! Pedro é um pouco parecido com quem? Pedro é sanguíneo, né, filha? Deixa eu ver Na aqui. nossa família. Sara. Eu sei Sarinha fazer é- bem as identificações. É. Eu também sou um pouco sanguínea. Na verdade, eu sou misturada. Eu sou sanguínea com colérica. Depois a gente fala Eu sou uma sobre- mistura de Pedro e de Paulo. É isso aí. É verdade ou não é? Pouco Com mais de cer- Paulo, pouco menos de Pedro. Muito mais de Paulo! Não Muito, sei mas por depois quê. vocês vão perceber por quê. Eu acho tão bonito, Abraão, que tu não fala, acho tão lindo. Daqui a pouco não vocês bate também... no microfone, Eita, foi não. eu percebi que eu É, bati no microfone agora. Porque e senão deu vai um- atrapalhar o som. Vamos começar para o nosso estudo, tá bom? Pedro. Pedro, ele é sanguíneo. Vamos falar primeiro dos pontos pontos fortes. fortes. Um sanguíneo é um bom companheiro, é comunicativo. Sim. Eu, comunicativa. É muito amável, simpático, Também compreensível. Não, isso não. É. A gente encontra alguns pontos fortes e outros não. É verdade. Mas o mais lindo de tudo, gente, é que a gente vai encontrar na Bíblia, né, filha? Sim. Justamente essas características em situações que foram vividas. Por exemplo, você quer ver um exemplo bem prático de Pedro, né, ligado Seu temperamento. ao seu temperamento. No momento em que Jesus começa a questionar aqueles que estavam seguindo, porque muitos queriam abandoná-lo, e ele então vira, né, para os seus principais discípulos e pergunta: vocês também querem deixar de me seguir? E nesse exato momento, Pedro se levanta e diz assim: para onde ou para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu amo Pedro, gente. Vamos falar Não, a verdade. Pedro é demais. Ele é impulsivo, mas ele é impulsivo, mas ao mesmo tempo, olha, quem foi que deu a resposta linda? Foi o impossível Pedro. Foi aquele que diz, não, jamais. Senhor, a gente tá aqui, a gente tá contigo. É verdade ou não é? É verdade. Essa aí a gente vai ver que é um ponto forte Isso. desse temperamento dele. Mas você já até mencionou aqui, ele era impulsivo também. Porque Pedro foi o mesmo que cortou a orelha de Malco. Ô, Né? pai. Quando Jesus está lá no Getsemane e ali já vão prender Jesus, ele
pega a espada, corta a orelha do homem, mas também ele não só foi aquele que cortou a orelha do servo lá, ele foi o mesmo que negou Jesus. Pedro foi aquele que disse, né, ó, estou com o senhor até a morte, todo mundo pode te abandonar, mas ao mesmo tempo chega uma hora em que ele diz assim, ei, você era seguidor de Jesus? Ele, não, eu não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É porque, na verdade, Arthur falou dos pontos positivos, mas quais são os pontos negativos de um sanguíneo? Ele também tem suas fraquezas, ele é indisciplinado, ele é inseguro, ele é impulsivo, ele é medroso. E por que nós estamos compartilhando tudo isso? Porque talvez aí na sua casa tenha um Pedro. Tem aquela pessoa que quer resolver tudo na rapidez, ele é super comunicativo, ele é amável, mas às vezes ele fala fora de hora, fala o que não deveria falar. Faz as coisas sem comunicar. Sem comunicar. É um pouco mais medroso e, como o Arthur falou, impulsivo. Mas isso não quer dizer que essa é a sentença para o fim. Porque a gente vai ver nas Escrituras como Pedro mudou de tal forma que a gente olha para a vida de Pedro depois e a gente vê como Deus levantou ele como um grande líder na igreja. Né? No momento, por exemplo, em que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles 120 que estavam orando na casa, Pedro, ele se levanta, não mais com impulsividade de falar qualquer coisa, não. Ele se levanta na calmaria, na tranquilidade, ouvindo que as pessoas diziam assim, eles estão bêbados, eles beberam de manhã. E era um horário cedo. Ele, de forma muito plena, calmo, cheio do Espírito Santo, eu acho que isso aqui é algo que a gente precisa mencionar. Verdade. Alguém que é sanguíneo é muito dependente de si mesmo. E aí, qual vai ser a virada de chave? É quando você entende que você não pode depender de si mesmo, tem que depender do Espírito Santo. Verdade. Quando Pedro entendeu que era do Espírito Santo que ele precisava depender para falar as coisas certas, para tomar as decisões certas também, naquele momento em que todo mundo estava dizendo, está todo mundo bêbado, foi o momento em que Pedro se levanta calmamente, tranquilamente e começa a trazer um sermão que faz com que 3.000 pessoas se convertam em um só dia. E eu amo que também, nesse momento, a gente vê a tranquilidade na fala de Pedro. Ele diz, senhores, presta atenção, não é isso que está acontecendo. E meio que ele acalma toda aquela multidão. E eu não sei se vocês lembram, mas nós falamos que uma das características do sanguíneo é que ele é um pouco impulsivo, mas ele também é medroso. A gente fica assim, meu Deus, como um medroso tem coragem de, com ousadia e autoridade, falar e mais de 3.000 pessoas se converterem. Por quê? Porque ele estava, como disse Arthur, cheio do Espírito Santo. Então, é como a gente sempre fala, o nosso temperamento e os nossos pontos negativos não são uma sentença daquilo que a gente deve ser para o resto da vida. Nós podemos, sim, através da palavra de Deus, encontrar ferramentas necessárias para dirimir os problemas e aumentar os nossos pontos fortes. Ou seja, vamos falar do próximo? Deus pode transformar. É isso aí. A sua vida. Talvez tem gente que diz assim, pastora, mas você não sabe, meu cônjuge, né, meu marido, minha esposa, só fala besteira, eu já disse tanto, ele para de falar tanta besteira. Pode ser um Pedro, pode ser animado demais, mas Deus pode trazer o equilíbrio suficiente quando a gente se propõe a mudar. Sabe qual é o maior problema dos casamentos, meu amor? Eu realmente acredito. É que as pessoas sempre deixam para o segundo plano. Já percebeu que a gente sempre coloca na frente tantas outras coisas do que o nosso casamento? Coloca salário, dinheiro, recursos. Coloca os filhos, profissão. Às vezes até um ministério. Investe em tudo, mas não investe no casamento. E se você não é bem casado e não está feliz no casamento, fatalmente todas as outras áreas serão afetadas. Então, o contrário vai ser a mesma coisa. Verdade. Se você investir no seu casamento, na sua família, você vai ver que as outras coisas, as outras áreas vão fluir. Até porque não vem do nada, não é por osmose. Precisa ter ensino, dedicação, esforço mútuo. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a chegar nesse lugar de mudança. Agora a gente vai falar do segundo personagem. Talita. Eita, é de Paulo.
Tô brincando, meu amor. A gente vai chegar no terceiro, Abraão. O segundo é Paulo. Paulo é o colérico. Eu sou o colérico, eu sou uma colérica sanguínea. E eu acredito que Arthur é um fleumático melancólico. Isso. Né? Eu sou a mistura dos dois primeiros e ele é a mistura dos dois últimos. Porque ele tem muito de fleumático e um pouco de melancólico. E eu também tenho muito de colérico e um pouco de sanguínea. Mas vamos lá, porque o que importa é todos nós aprendermos como potencializar. Até porque nós somos coléricos transformados e habilitados pelo Espírito Santo. Graças e fleumáticos controlados e habilitados pelo Espírito Santo. Isso. Bom, Paulo é colérico e o colérico ele tem muitas forças. Quais são as forças do colérico? Ele é uma pessoa extremamente obstinada, sabe o que quer. Independente, otimista, sempre ele, não, vai conseguir, vai dar certo, não, vamos terminar. Quando todo mundo diz, não dá, o colérico diz, vai dar sim. Quando todo mundo está dizendo, vai ser um caos, ele não vai ser caos, não. Outra coisa, o colérico é muito prático, é uma pessoa eficiente, é uma pessoa extremamente decidida, sabe o que quer, resolve rápido tudo. Mas, acima de tudo, a maior qualidade do colérico é que ele é um grande líder. E a gente vai ver isso na vida de Paulo. Paulo era tão líder, mas tão líder, que quando ele era Saulo e ele se converte, ele vai fazer uma viagem com Barnabé. Bom, Barnabé era um dos cristãos mais antigos da igreja. E ele convida Saulo, né, o recém-convertido Paulo, para acompanhá-lo a essa viagem a Antioquia. E eu acho muito interessante que o novo convertido vai acompanhando o antigo na fé. E quando eles voltam, o texto bíblico diz assim, em Atos 13:13, Paulo e seus companheiros, claramente a liderança mudou. Saiu de Barnabé para Paulo. Por quê? Ele tem essa característica, o colérico. Ele é um líder nato. Ele sabe envolver, fazer a coisa, tirar do papel. Mas, como todo temperamento tem um ponto positivo e também tem os negativos, quais são os pontos fracos do colérico? Ele é alguém que às vezes é sarcástico, é impaciente, não tem muita paciência para certas circunstâncias. Ele também é um pouco intolerante e autossuficiente. É alguém que acha que tem a última palavra, é alguém que acha que sabe tudo, é alguém que, não, eu já resolvi, desse jeito eu tenho certeza que tá bom. Dentro dele tem quase que uma enciclopédia de dizer os dados porque se deve fazer isso. Pois bem, mas sabe o que é que eu amo? Porque do mesmo jeito que Arthur falou, como Pedro se transformou de um homem impulsivo em um homem equilibrado ali no dia de Pentecostes, isso também aconteceu com Paulo. A gente vê alguém que foi tão tocado pelo Espírito Santo que em um determinado momento a gente vai ver como esse desejo, essa obstinação de Paulo era tão forte. A Bíblia diz que um profeta da Judéia, Ágabo, tomou a cinta, né, do apóstolo Paulo, amarrou nos próprios pés e nas mãos e disse assim, ó, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus o amarrarão, o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. E o texto diz que os demais crentes, ouvindo isso, imploraram para Paulo não fazer a viagem, porque eles viam que essa viagem que Paulo queria porque queria fazer, ia incorrer em muitos riscos para ele. E mesmo todo mundo tendo falado, não vai Paulo, não vai Paulo, não vai Paulo, o texto diz que ele se recusou e foi. E aí eles responderam, como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Ou seja, ou todos os discípulos estavam errados, ou Paulo estava errado. Certamente Paulo estava errado, porque ele ali era minoria. A gente vai ver um homem tomado por uma obstinação. A gente não vê em nenhum momento do texto Paulo consultando ao Senhor se ele realmente deveria fazer essa viagem. A gente não vê em nenhum momento que aquilo tinha sido uma direção clara de Deus. Mas a vontade dele de fazer a coisa acontecer, infelizmente, fez ele se pôr em risco. E assim também acontece na vida do colérico. Às vezes tem um desse dentro da casa que termina comprando o que não deveria e colocando a família em problemas financeiros, né? Fazendo uma viagem que não deveria, tomando uma decisão ou falando o que não devia, ou intransigente, sem mudar de ideia, querendo aquilo a todo jeito. E aí termina prejudicando toda a família. Mas Paulo não foi sempre assim. Por quê?
Porque a partir do momento que o Espírito Santo entra na vida dele, a gente vai ver um homem que era obstinado, um homem que foi capaz de participar do apedrejamento de Estevão, um homem manso, um homem humilde, um homem que dizia assim, ó, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, como dizem Romanos 12, 21. Uau. A gente vê alguém que foi tão transformado pelo Espírito Santo, que era aquela pessoa que, mesmo valorizando todo o conhecimento que ele tinha, porque o colérico é muito disciplinado, certamente é alguém que tem muito conhecimento, ele disse assim, ó, agora eu sei que tudo isso que eu tenho vale como esterco, ou seja, como lixo. Você vê alguém que realmente foi transformado ao ponto de dizer assim, não, aquilo que eu considerava que era muito, aquilo que eu considerava que era algo muito bom em mim, hoje eu olho e vejo isso como um lixo. Ou seja, Deus pode mudar um impossível como Pedro, inseguro, em alguém equilibrado, pai da igreja, alguém que sabia conduzir o povo. Também pode mudar alguém obstinado e às vezes cabeça dura como Paulo e transformar em alguém que se preocupava com os outros e sabia reconhecer que sem Deus ele não era nada, porque Deus pode transformar qualquer das nossas fraquezas em forças quando nós nos submetemos a Ele. E o terceiro personagem, meu amor? Por isso que ele também pode transformar um melancólico. Isso aí. Que na Bíblia a gente tem um grande personagem que se chama Moisés. Sim. Dizem que o melancólico é o mais talentoso de todos os temperamentos. É verdade, né? É o mais habilidoso. Habilidoso, é sensível, é abnegado, é alguém muito leal, comprometido, dedicado. Geralmente é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais reflexiva, introspectiva, é aquela pessoa que gosta de arte, é aquela pessoa profunda, que gosta de conversas profundas. E a gente vai encontrar isso em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim, ó, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. A gente já começa a identificar a lealdade, né? A lealdade, o comprometimento que ele tinha com o seu povo, com a família, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Saiu pela fé do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Gente, a gente sabe a história de Moisés, ele cresceu, né, no palácio de Faraó. Sim. Alguém muito inteligente, poderoso em palavras, poderoso em obras, né, criado pela filha de Faraó. E de repente... abre mão de tudo, né? Daquele futuro brilhante que ele tinha, ele abre mão de tudo porque ele era leal ao seu povo. Mas a gente vai ver também que, do mesmo jeito que o melancólico é leal, é habilidoso, é profundo, ele também tem algumas fraquezas. Ele é, às vezes, mal-humorado, sempre olha pelo lado mal da situação, fica com medo. E aquela pessoa disse assim, e se o carro quebrar? E se não der certo? E se não? Se tem um desse na sua família, é porque ele certamente é um melancólico. Porque ele é mal-humorado, ele é crítico, ou seja, ele sempre vê alguma coisa que está errado. O colérico está sempre, não, vamos positivo, que eu quero... O colérico é quase como um trator, ele quer passar. Não, o melancólico, ele é crítico, mas ele é crítico porque ele é perfeccionista, não é pro mal, é pro bem. É porque ele quer que as coisas... deem certo, né? Deem certo, mas tem que ser tudo perfeitas. Muito assim. Ó. E aí, ele também é perfeccionista e às vezes é um pouco inflexível, né? Tem os pontos positivos e negativos. E a gente vai encontrar isso em outro texto da Bíblia. Por exemplo, quando Deus se manifesta a Moisés e Deus fala, né, através da sarça, que seria com ele, que ele teria que ir para falar com o faraó, etc. Moisés,
ele em todo o tempo começa a colocar alguns obstáculos. Eu não sei falar, e Verdade. o que é que vão pensar Pensar de de mim, né? E o povo. Então, ele sempre colocava algum tipo de obstáculo diante daquilo que Deus queria que ele fizesse. É tanto que a Bíblia traz uma expressão bem forte, né? Que a Bíblia diz que isso trouxe a ira de Deus. É como se Deus olhasse para Moisés e disse: Moisés, meu filho, acredite no que eu estou falando agora. Isso era por causa de um temperamento. Sabe por quê, gente? Porque o melancólico, ele também é inseguro, ele tem dificuldade de ver valor em si mesmo. Geralmente o melancólico não é o protagonista da cena, é aquela pessoa que prefere ficar no bastidor, que não gosta de aparecer. Mas aí é que a gente vai ver a diferença de como Deus transformou a vida de Moisés. Porque de uma pessoa que não acreditava em si mesmo, Tinha um que complexo de inferioridade muito grande, muito geralmente forte. o melancólico tem. Exatamente, de alguém que não acreditava, de alguém que, né, que colocava várias imposições, ele se tornou um grande líder, um líder corajoso, que tirou o povo do Egito, né, um líder amado, alguém que ficou em destaque, que virou um protagonista. Protagonista literalmente. Se você for ver o livro de Êxodo, Moisés é a pessoa mais citada lá no livro de Êxodo. Nós vamos ver, por exemplo, que o livro de Êxodo também é o livro que contém os maiores milagres, o maior número de milagres. Uau, é verdade. Né? Deus usando ali a vida de Moisés. Eram mais de 3 milhões de pessoas que ele estava liderando, gente. Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Olha a transformação. 3 milhões de cabeças diferentes. Olha a transformação que Deus trouxe ao coração de Moisés. E agora nós estamos indo para o nosso quarto e último personagem, quarto e último temperamento. Se alguém que está aí na live já identificou qual é o seu ou já conhecia, já coloca aí nos comentários para a gente saber. Se você ainda está na dúvida, fica aqui com a gente que ainda tem muito ensino de Deus para vocês. Isso mesmo. Mas, de fato, é que essas ferramentas vão nos ajudar a nos conhecermos melhor e a sermos transformados. Essas ferramentas fazem parte das diferenças que existem entre o homem e a mulher. E o último é Abraão. Esse que vos fala? O fleumático. O fleumático, gente. Gente boa, tá tudo bem. O que é que vocês acham? Como é que vocês acham que é o fleumático, né? Olhem pra mim, ó. Ai, meu Deus, para. Ele vai dizer que é bonitão. Isso aí você que falou. Você que é bonitão, meu amor. Muito obrigado. Mas não tem isso no fleumático. Não, bonitão não. é o colérico. A gente inventou essa teoria agora. Bom, eu posso dizer a parte positiva? Fala a parte positiva. E você diz a parte negativa? Bora. Porque é bom que aí Deus já vai tratando. Não é? Bom, qual é a parte, né, o ponto forte do fleumático? O ponto forte do fleumático é que ele é calmo, tudo tá bem. Você não vai ver um fleumático brigar com ninguém. Não, que é isso? O fleumático foge de uma briga. O fleumático é apaziguador. O fleumático é eficiente, é responsável. Sabe aquela pessoa que faz todas as tarefas? É o fleumático. Por exemplo, hoje eu saí da minha casa, né? Eu disse a vocês que hoje de tarde eu fiz as demandas das tarefas das minhas filhas. Eu tenho uma sanguínea e uma fleumática. Quem vocês acham que estava com a tarefa em dia? Laura. Laura já estava fleumática. Porque o fleumático, ele é super responsável. Ele acorda, ele faz tudo o que ele tem de fazer. Nós somos disciplinados. Nós temos uma rotina. É bem-humorado, é prático, é conservador, mas também tem fraquezas. E quais seriam elas? É um pouco desmotivado, introvertido. Ou seja, alguém tem que estar empurrando. Bora. É mais passivo. Assim, é um pouco mais indeciso. Demora para tomar as decisões. Por isso que a gente dá tão certo. Mas Por quê? Porque Arthur é minha calmaria e eu sou a energia dele. É ou não é, chegou? Desse jeito. Foi bonito agora, hein? Gostei dessa. Essa frase, Essa foi nova, viu? Anota aí, ó. Ele é minha calmaria, eu sou a sua energia. Gente, mas eu sou uma poetisa. Merece um beijo, não merece uma salva de palmas para mim. É a verdade, gente. Mas é desse jeito. Porque quem é a maior impulsionadora de Arthur? É minha esposa. Eu digo, vamos sempre. E eu encorajo. E às vezes, eu vou dizer uma coisa que é muito legal. É que o fato de eu ter, né, do meu DNA essa aceleração de encorajar, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Às vezes eu tenho um arranque forte. Aí eu pá. Aí eu canso. Eu canso porque meu arranque foi forte.
Quando eu canso, eu encontro o equilíbrio em Arthur, que tem o descanso, entende? Ele é igual aquela pessoa, ele dá um passo de cada vez mais, aí ele não tá cansado quando chega lá na frente. Então a gente se encontra... Se encontra, eu carrego ela. Ah, gente, fala sério, de novo. Eita, Fechou. hoje tá tendo beijo. Vamos. Você pode beijar aí o Agora, seu cônjuge, vamos se dar alguns você estiver exemplos com ele. práticos aqui do próprio É ou não é, Abraão. meu amor? Eu acho legal. Claro, dá um beijinho aí, aproveita que você tá E depois em a casa. gente pode fazer o seguinte, dá um beijo, tira a foto e depois posta quem estava assistindo a live. Aí pronto. Fala. Acabou-se. Tive uma ideia legal. É isso aí. Vai, amor, continua. Aqui na Bíblia a gente vai encontrar de forma bem prática versículos, né, que falam sobre tanto pontos fortes na vida de Abraão como pontos fracos. Né? Por exemplo, ele era calmo, responsável, eficiente, conservador, prático, bem-humorado. Aqui em Gênesis 13, a partir do versículo 5, diz assim: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, Abraão, naquele jeitinho dele, que não gostava de pacificador, não gostava de nenhum conflito, nenhum atrito, ele vai dizer assim: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Sim. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, paz e amor, tranquilo, na bênção. Agora, olha aqui o erro dele no sentido dos pontos fracos, né? A gente vai ver Abraão saindo da terra, mas levando lá atrás Ló. Deus mandou ele sair com quem? Sozinho, Sozinho, com a família. Sai da tua terra, da tua parentela, da terra. Foi um pouco passivo, né? Foi passivo. Foi passivo também quando a mulher tentou dominá-lo e disse assim para ele se deitar com H. Ele foi extremamente passivo, ele obedeceu. Ele sabia que ele não deveria fazer isso, mas ele se deitou com H porque Sara foi lá e disse que ele tinha que fazer. Foi passivo também quando Sara, depois de tudo acontecido, com a criança já sendo cuidada dentro de casa, quando ela resolve não amar mais aquela criança, ela diz, coloca eles para fora, e ele não teve força suficiente para dizer não a Sara. Ele vai lá e expulsa H e seu filho, porque ele foi passivo. Agora vamos ver a mudança. Vamos, que eu gosto da mudança. A transformação, é isso aí, é essa mensagem que a gente quer deixar para você. Exato. A Bíblia vai falar que Deus diz para ele, pega o seu filho Isaque, sobe o monte, e eu quero que você o ofereça como sacrifício para mim. Sim, gente, Abraão foi falar com Sara? Não. Não foi falar com Sara, ele tomou a decisão. Perceba que ele agora já está mudado, ele não está mais passivo, ele está entendendo que precisa tomar as rédeas da situação. Ele sobe e ele de verdade iria sacrificar Isaque. Sim. Só não sacrificou porque naquela hora a voz do Senhor ecoa e ele para. Mas a gente já percebe que há uma transformação. Isso. Gente, sabe o que é que eu amo nisso tudo? Né? É que, assim, nós temos cada um o seu temperamento, às vezes a mistura de um com o outro. Mas o que é mais importante aqui? Primeiro, entender as diferenças uns dos outros para não obrigar o outro a ser como você é. Isso. Segundo, ser tão tratado por Deus de maneira que os pontos fracos do nosso temperamento sejam imperceptíveis. Por quê? Porque a gente fortaleceu os fortes e diminuiu os fracos. Isso. Então, se a gente pudesse resumir, eu coloquei aqui, olha só, um inconstante e medroso se torna um líder persistente e corajoso. Esse foi quem? Pedro, o sanguíneo. Isso. Ele saiu de alguém medroso, inconsistente, para alguém persistente, forte, corajoso, determinado. A gente vai ver um homem arrogante e sem muito afeto, sem muito tato, que agora ensina sobre humildade, sobre o amor acima de todas as coisas. 1 Coríntios 13. Quem é esse? O colérico Paulo. Então, o colérico não tem que ser sempre o que dita a última palavra. Ele pode sim ser amoroso, se importar com pessoas. O sanguíneo pode ser sim corajoso, determinado, consistente. A gente vai ver um que tinha complexo de inferioridade,
que tinha uma tendência até depressiva. Agora um líder de mais de 3 milhões de pessoas. Uau. Esse foi quem? Moisés, o melancólico. E a gente vai ver um extremamente racional, porque o fleumático é assim, ele é movido por responsabilidade e às vezes ele não dá um passo adiante porque ele fica nessa racionalidade, como o pai da fé, que foi Abraão, como alguém corajoso que foi capaz de levar seu próprio filho para o sacrifício. Então, todas essas características estão falando para mim e para você, e para quem você namora, quem você é noivo, quem o seu marido ou esposa. É possível mudar. Isso. E a gente muda através de uma palavrinha também chamada cooperação. A Bíblia diz, também vos digo que, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Não sei se você sabe, mas a palavra concordar, no original do grego, deriva de uma palavra chamada sinfonia. É como se esse texto estivesse dizendo assim, que se 2 pessoas começarem a se harmonizar em uma sintonia, Deus fará o que eles pedirem. Gente, que coisa mais linda e mais poética. E isso é o casamento. O casamento não é um solo. O casamento não é um duelo. O casamento é uma harmonia, é uma sinfonia, onde cada um tem o seu papel, tem a sua singularidade, conhece a sua diferença, conhece a diferença do outro, mas que juntos formam um som lindo. É muito diferente você ouvir só um violino tocando e você ouvir uma orquestra completa, a melodia piano. do amor. Exatamente. Oh, gente, a melodia do amor. Hoje. Você está sempre inspirado, meu amor. Então, a pergunta para mim é, e para você, o nosso casamento está tocando uma música, de fato. Mas qual é a música que está tocando o nosso casamento? Será que está um pouco desafinado? Uau. Será que está um pouco fora de ritmo? Será que tem um que está querendo aparecer demais e o outro que quase no som dele está lá embaixo? Será que o microfone chega, deu... Como é que diz aquela palavra? Ai, gente, eu esqueci agora. Quando o som está muito alto, dá um retorno. Microfonia. E o outro está bem baixinho. Não, qual é o som que precisa sair do nosso casamento? Um som de harmonia. Isso aí. Por quê? Porque, infelizmente, muitos casais não encontram essa harmonia, essa sinfonia, porque ao invés de viverem uma cooperação, eles vivem uma competição. Já viu aquela pessoa que diz assim, não posso deixar ele saber que ele tem razão, porque senão ele vai pensar que ele venceu. Gente, vocês estão numa batalha? Tá repreendido. O casamento não é uma guerra? Porque tem gente que tem assim, não, meu marido não pode saber não, porque senão ele vai achar que ele venceu. Não, porque ele vai se achar. Gente, nós não estamos em lados opostos. São uma carne. Exatamente, e nós não estamos em uma guerra. Nós estamos aqui produzindo um som lindo, nós estamos produzindo uma verdadeira melodia. Então, talvez até hoje você esteja vivendo o contrário disso. Talvez você está aí e está pensando, esses têm sido os meus sintomas, pastora. Sabe o que é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma desarmonia no meu casamento, não consigo ouvir uma música bonita, a gente se desentende toda hora, nossas diferenças são motivo de briga, não são motivos de apreciação. Eu fico com raiva constantemente do meu marido, eu fico mandando ele fazer uma coisa, ser outra coisa, sabe? Eu fico obrigando ele a andar no meu tempo, porque eu ainda não consegui chegar nesse ponto de equilíbrio. E deixa eu te dizer, infelizmente, o que tá ruim pode piorar. Pode piorar se você não cuidar. Eu queria te dar outra resposta, mas essa é a verdade. Se vocês são 2 estranhos, não conversam mais, se vocês não têm sonhos em comum, se vocês têm brigas constantes, se não tem elogio dentro de casa, se não tem incentivo, se não tem carinho, se não tem amor, se não tem apreciação, se você não cuidar, isso pode piorar. Sabe por quê, gente? Porque aquilo que a gente não cuida, com o tempo, desgasta. A impaciência pode aumentar, a irritabilidade pode aumentar, o distanciamento vai aumentar. E aí vai ficando de uma forma tão intensa que quando você tentar consertar, pode ser tarde demais. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente sonhou com isso, a gente decidiu no nosso coração que a gente ia
colocar todo esse conhecimento de 20 anos, toda essa experiência, não só nossa, de 20 anos de casamento, de ter passado por muitas fases diferentes no nosso casamento. Mesmo. Fases de ter muito, fases de ter pouco, fase de alegria, fase de tristeza, fase de celebração, fase de luto, não é? De problemas, de situações. Nós queremos também colocar a experiência que nós, né, adquirimos em 20 anos de ministério. São 20 anos de gabinete, atendendo casais, atendendo famílias, aconselhando. E a gente decidiu, né, que esse desafio, de uma maneira linda, a gente ia compartilhar, não é, e disponibilizar todo esse conhecimento num formato de escola. Escola, Thalita, como assim? Eu vou explicar para você. Se chama Escola de Casais. Nós estamos disponibilizando esse conhecimento em 3 módulos, 9 aulas, além de algumas outras coisas mais que a gente vai falar mais adiante. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é um projeto lindo e eu quero que você entenda super bem como funciona. Na prática, a Escola de Casais é um dos cursos da nossa plataforma Identidade, que tem vários cursos de vários temas. É um curso novo, que a gente gravou com muito carinho, com muito amor, que a gente estudou, se preparou, lemos livros sobre casamento, né? Fizemos um material super rico para vocês. E aí você pode ter esse curso da Escola de Casais só, mas você também pode se tornar uma aluna da plataforma Identidade como um todo. Você pode se tornar um membro da plataforma, né? E agora, nesse primeiro começo, um membro fundador. Por um valor, gente, de menos de uma pizza por mês. A gente tem o objetivo de abençoar. Você vai ver que quando eu falar, você vai comparar com outros cursos e você vai ver, não é assim nos outros. É R$ 49,90 por mês. Mas você tem acesso a todas as escolas. Não é só uma escola. Você tem acesso à escola de casais. Você tem acesso a uma escola de maternidade com várias mentoras, como eu, Devi Taitos, Kelly Subirá, Trina Titos, Milka Lins. Você tem acesso à escola de identidade com mais de 25 aulas só sobre identidade, como você construir sua verdadeira identidade em Deus, ser uma mulher segura, potencializar seus dons e seus talentos. Você tem direito à escola de superação, que é só sobre como superar problemas, adversidades. São 4 escolas, 4 cursos completos, além de vários outros materiais, PDF, aulas, e-books e muitas coisas para abençoar você numa plataforma de ensino que é a maior plataforma de ensino cristão para mulheres do Brasil. Por quê, gente? Porque não é um curso só. É um lugar onde você encontra todas as ferramentas num único lugar. A plataforma Identidade, ela surgiu, né, como um sonho no nosso coração para ajudar mesmo as mulheres a viver uma vida de equilíbrio. Eu gosto de dizer, e a maioria das pessoas me perguntam, Thalita, como você consegue dar conta de tudo? Como você consegue ser esposa, ser mãe de 3 crianças, ser escritora, ser pastora de igreja local com 10 campos, ser conferencista, ser empresária, porque de certa maneira também sou, com meus livros, enfim, tantas outras coisas e tantas outras atribuições. Bom, eu sempre respondo dizendo que a vida da mulher é quase que um malabarista de circo. Já viu aquele que segura vários pratinhos? Pois bem, nós temos vários pratinhos, são os diversos papéis. A maternidade, o casamento, o ministério, a família, os amigos, a saúde, tudo isso. O que é que cabe a nós? Equilibrar bem os pratinhos, saber dar a devida importância de cada um no tempo certo, na prioridade certa e assim encontrar o equilíbrio. Então essa é a visão da plataforma Identidade. A gente não fala só sobre um assunto. Ali é um lugar de treinamento onde você vai aprender a encontrar o equilíbrio no seu casamento, na sua maternidade, na sua vida consigo mesma, com a sua identidade, nos problemas que você enfrenta e em muitos outros que nós ainda colocaremos outras escolas sobre diversos temas. Finanças, empreendedorismo feminino. Nós estamos preparando várias escolas para você. Então, gente, eu ensino isso, não é de hoje, há 20 anos, né? Como pastora, principalmente, eu sempre ensino que uma mulher que ela sabe equilibrar bem todos os papéis da sua vida, ela não precisa se encaixar num único padrão. Ela não precisa ser aquela mulher que eu só posso ser do lar, ou
eu só posso ser uma profissional de sucesso. Não! Você pode ser uma excelente mulher do lar, uma boa esposa, uma boa mãe e também ser uma profissional de sucesso. Sabe, a gente vive em muitas dicotomias em que as pessoas colocam um padrão. Não, a mulher perfeita, a mulher de Provérbios 31 é assim. Mas não, gente, a gente vai ver que a mulher de Provérbios 31, ela cuidava da casa, ela cuidava da roupa dos filhos, ela dava ordens às servas, ela vendia uma propriedade, ou seja, ela trabalhava. Existe um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente quer te ensinar na plataforma Identidade. Então, a gente tem algo muito especial para oferecer a vocês. Vocês podem ter o curso sozinho da plataforma, da Escola de Casais? Podem. E vai ser maravilhoso, num preço super em conta, R$ 249 em 12 vezes aí. Mas, se você quiser ter acesso a toda a plataforma completa, todos os cursos, você vai pagar metade do preço. Aquilo que era para ser 900 e não sei quanto, você vai pagar 400 e pouco em 12 parcelas de R$ 49,90. E você vai entrar na turma fundadora. Mas, o que é que acontecia? Até um tempo atrás, a nossa plataforma, para entrar como forma de membro, era aberto sempre. Você ia lá no Instagram da plataforma Identidade, tinha um site, você clicava e dizia assim: quero ser aluna, quero estudar essas escolas. E você assistia às aulas, crescia na sua vida espiritual, crescia na sua maternidade. Mas agora nós teremos isso somente para os cursos individuais. A plataforma como um todo, aberta para você ter acesso a tudo, nós vamos fazer de tempos em tempos. Por quê? Porque nós queremos dar um tempo de exclusividade maior para as alunas, de apoio. É realmente uma comunidade de apoio. Não é uma professora só, uma mentora só, são várias mulheres, cada uma na sua especificidade. Por exemplo, o curso de casais é dado por mim e por Arthur. Mas, além das 9 aulas que nós ministramos sobre os vários temas no casamento, ainda tem uma aula extra com Fernanda Boaventura, que ela é especialista, né, no estudo dos temperamentos. Ela tá assim, estourada, eu sou apaixonada por ela. Eu tenho, né, até, não sei nem como fala, eu já convidei ela para minha conferência. Muito ela boa. É incrível, maravilhosa. Produziu um conteúdo incrível para a plataforma. Vamos ter uma aula só sobre sexualidade. O negócio vai esquentar. Olha aí, ó, os homens. Presta atenção, com a sexóloga Ariane Marques, que é maravilhosa. Prega em todas as conferências de mulheres com essa especialidade no Brasil. Além de todas as outras mentoras que nós temos nessa plataforma, nessa grande comunidade. Então, a gente quer convidar você, né, a participar. Eu amo que a plataforma é diferente de um curso isolado ou de aulas soltas, de encontros soltos, em que uma semana você fala de uma coisa, outra semana você fala de outra coisa, outra semana você fala de outra coisa. É uma jornada. Isso. Tem uma trilha de conhecimento, entende? São várias escolas em que você vai participando daquela jornada e você vai vendo o seu crescimento passo a passo, passo a passo. Então agora eu vou apresentar vocês, a gente vai apresentar o que vocês vão encontrar na nossa escola de casais. Lembrando que tem 2 surpresas gigantescas no fim dessa live, não vai embora agora, tá? Presta atenção. Bora. 3 módulos. O primeiro módulo é pare com isso agora e salve seu casamento. É quase um bote salva-vidas. Nós vamos falar na primeira aula sobre comunicação. A aula se chama Como Parar de Discutir e Começar um Diálogo. Importantíssimo. A segunda aula a gente vai falar sobre perdão. Como parar de ressentir e começar a perdoar. Na terceira aula nós vamos falar sobre intimidade. E nós vamos falar sobre como parar de frieza e voltar à intimidade. Então o primeiro módulo é comunicação, perdão e intimidade. Fala do segundo módulo, amor. Maravilhoso. Vamos falar sobre vencendo as fases difíceis. Até porque todo casamento passa por isso. A gente passou por várias. Ou seja, fase 1, quando os filhos chegam. Olha aí, toda essa dinâmica muda tudo. É brincadeira não. Segundo, caiu na rotina, que é uma coisa perigosa. E terceiro, crises inesperadas. São situações que acontecem. Problemas financeiros, crises na família, como lidar com tudo isso. E o terceiro e último módulo são ferramentas do casamento feliz, do casamento bem-sucedido. A ferramenta número 1 é o alinhamento. Nós vamos falar sobre saber tomar decisões juntos. Ser uma verdadeira parceria. Isso. A segunda ferramenta é a conexão. Vamos saber lidar com pessoas de fora. A sogra, o sogro, o cunhado, a família, os amigos.
como aprender a lidar com tudo isso e manter o nosso casamento protegido, com limites e bem-sucedido. E a terceira e última ferramenta é a ferramenta da consciência, que é saber o papel que cada um tem e nos esforçarmos para desempenhar ele da melhor forma possível. Sim. Além disso, nós temos 2 aulas extras que eu já citei para vocês, uma sobre sexualidade, outra sobre temperamentos, e nós temos alguns produtos exclusivos só para quem vai entrar na plataforma como membro. Ou seja, você que quer dizer assim, quero aproveitar essa promoção de 50%, quero assistir todas as aulas por um preço de menos de uma pizza por mês. Além disso, você vai ter um guia de oração pelo seu casamento. Isso. A gente fez um mês de oração para vocês fazerem juntos. Às vezes os casais não sabem como orar pelo casamento, o que falar para Deus. A gente fez um guia lindo, gente, vocês vão receber com arte todo detalhado. E além do guia, você vai receber a jornada do casal. Gente, a jornada do casal é a coisa mais linda do mundo. É um planner para vocês terem hábitos, metas, sonhos e desafios que vocês vão recebendo e vão cumprindo para ver o crescimento de vocês à medida que vocês assistem às aulas. Agora, calma que não acabou. Que as 2 surpresas mais importantes nós deixamos pro fim, gente. Então, que rufam os tambores. Gente, eu tô muito empolgada, eu tô muito feliz, porque essa surpresa é simplesmente maravilhosa. Eu quero que vocês conheçam o meu novo filho. Não, eu não estou grávida. Peraí, é o meu novo filho de papel. Estamos lançando agora, exatamente agora. Olha, gente. O novo livro, O Amor Não É Cego. Isso aí. Enxergando o outro e vencendo os desafios da vida 2. Meu primeiro livro sobre casamento. E aqui a gente fala sobre como ter um casamento que você vai conseguir enxergar o outro, perceber a dor do outro, perceber a fragilidade do outro e ser alguém que estende a mão. Primeira grande surpresa. Quem gostou dessa surpresa? Quem amou essa surpresa? Esse livro está maravilhoso. Muito trabalho, muito preparo, muito ensino bíblico das escrituras. Aqui nós vamos falar sobre o bom samaritano e vamos falar como existem alguns personagens no casamento. Às vezes tem aquele que é o mestre da lei, que é aquele que é o sabe tudo, que tem a última palavra, o arrogante, o que grita, o que vence no grito. Mas a gente vai falar também que no casamento pode ter o indiferente, aquele que passa, vê o outro sofrendo, não faz nada, apático, passivo. E às vezes tem um pior, tem um saqueador, é aquele que vem para roubar a paz, roubar a alegria, roubar a autoestima. Mas nós somos convidados a ser o bom samaritano, aquele que enxerga, que ama, que ajuda, que dá a mão. Então, esse livro vai te habilitar a isso. Essa é a primeira grande surpresa. A segunda é que as primeiras pessoas a fecharem e assinarem a nossa plataforma como membro por esse valor muito abençoador vão ganhar gratuitamente de presente na sua casa esse livro assinado por mim. Então, é um presente somente para os primeiros. Então, assim que acabar essa live, eu quero que você corra, faça a sua inscrição, vem ser parte dessa família, desse time lindo, de uma plataforma que foi feita com tanto amor. Quando você entrar, você vai se surpreender, gente. Excelência. A coisa mais linda do mundo. A gente contratou um sistema que parece um Netflix. As aulas são fáceis de ver, tudo com foto, com explicação, as aulas escritas. Você pode imprimir, você pode tirar suas dúvidas, anotar no caderno. A coisa mais linda. Um trabalho de muitas pessoas envolvidas, muitos mentores, muitos professores e muita gente experiente para te ajudar nessa jornada de ser um homem e uma mulher de Deus no seu casamento e, mais precisamente, uma mulher equilibrada em todas as áreas da sua vida. Então, agora que a gente já falou de todas essas novidades, nós vamos orar por cada um de vocês que estão aí na live. Isso. Nós vamos encerrar e a gente vai deixar nos stories do meu Instagram, nos stories do Instagram de Arthur e no Instagram da plataforma Identidade, o link, o site, e também aqui nessa live nós vamos colocar, né, o link nos comentários para que você clique e acesse. Agora tenha calma, porque pode ser que muita gente acessando ao mesmo tempo dê um pouco
né, de trava no sistema. Não desista. Espera até o fim. É super simples, super seguro, confiável, né? Um sistema maravilhoso. Então, rapidinho você pode fazer, dividir em 12 vezes e participar com a gente dessa comunidade linda de desfrutar conhecimento juntos. Então, vem com a gente. Quem vai ser aluna aqui comigo? Fala, eu já serei aluna. Tô correndo para fazer a inscrição. Vamos embora, vamos orar, amor? Vamos orar, fechar com chave de ouro. De ouro, tô e abençoar feliz demais. a sua vida. Estamos muito felizes.